de volta. Faz parte da estatística. Desculpe, meu querido. Você está fazendo uma excelente introdução sobre o contexto que a gente está vivendo, especial aí. Isso Então, dá mais a elaboração de bons trabalhos de contratação, começando pela pesquisa de preço, na fase de planejamento, não é verdade? eu acho que, além de dificultar mais, na verdade, acho que isso gera uma enorme insegurança, e essa é uma preocupação que eu tenho forte com as compras públicas, venho tratando disso há muito tempo. O ambiente de compras públicas no Brasil é extremamente hostil ao comprador, seja pela dificuldade de lidar com a complexidade das normas, um monte de regras, um monte de regulamentos, um monte de interpretações, jurisprudências e hermenêuticas as mais variadas, né? Às vezes dentro do próprio mesmo órgão de controle ou interpretador, com mais de uma interpretação, até casuística mesmo, né? Isso gera uma insegurança danada, né? Gera uma complexidade gigantesca de acompanhar o que está acontecendo e saber como fazer. Além disso, uma baixa valorização da área pelos gestores, de modo geral. A área de compras é muito mais uma área entendida como um mal necessário. Em geral, é a área a ser... para ter reclamação, né? É a área que é mais comum de se reclamar, né? Que tudo atrasa ali, né? Quando, na verdade, é um conjunto de fatores que faz com que a demanda nem sempre chegue a atender nos prazos pretendidos, né? O planejamento, sobretudo, das compras num prazo adequado é uma dificuldade tremenda, uma conexão adequada, uma conversa, um entendimento adequado entre as áreas demandantes, as áreas requisitantes, as áreas que necessitam dos suprimentos, e as áreas que compram, as áreas que realizam as aquisições, né? E tirando toda, então, essa parte de complexidade gigantesca, natural, normal já do dia a dia, da rotina administrativa e burocrática das compras, com uma valorização bastante aquém, insuficiente em relação àquilo que é necessário e é adequado e é justo para os compradores, né? Surge agora esse ambiente ainda mais volátil, com normas novas todos os dias, normas que às vezes nascem, no dia seguinte são suspensas, no terceiro dia volta a valer, no quarto suspendeu de novo, né? E aí, com a população toda muito apreensiva, natural, e óbvio, né, que esperando uma medida apropriada e no tempo apropriado do setor público, né? E aquela dificuldade que já era grande na rotina padrão de atender a prazos que o demandante acreditava que deveriam ser os adequados, né? Agora, então, se torna extremamente mais difícil, porque os prazos de pressão passam a ser mais apertados, né? As coisas passam a ser desejadas para amanhã, né? Ou às vezes até para hoje mesmo, né? Tudo é urgente, tudo é imediato, né? E, sobretudo, gera, então, essa insegurança que a gente já vinha administrando naturalmente, agora passa a ser extremamente mais aflorada e mais complicada por causa do risco pessoal que aqui os compradores se submetem, né? É uma área exatamente bastante delicada por causa do risco pessoal que os agentes de compras assumem, né? Não é raro encontrarmos uma série de ações judiciais, civis, administrativas, lidando com a questão das compras. E isso gera, combinado com toda a insegurança jurídica, normativa e jurisprudencial, todo um ambiente de receio, de preocupação desse
comprador em relação a estar tentando fazer aquilo que é melhor, adequado, apropriado, atender a essas pressões da sociedade e dos órgãos a serem atendidos, né? E num ambiente em que o preço é extremamente volátil, né? Num ambiente em que o que você conhecia e já não era tão simples assim, pesquisa de preços já era uma das etapas, se não a etapa mais crítica, a mais difícil, talvez, de ser realizada em muitos dos casos de compras, né? Dada uma série de dificuldades naturais desse processo, né? Mas já era, então, algo não trivial fazer uma boa pesquisa de preços que desse segurança e razoabilidade para a avaliação das compras. E agora, então, com toda essa insegurança, tanto jurídica quanto, sobretudo, de mercado, né? Acho que talvez a maior insegurança seja de mercado. Nem o próprio fornecedor, em muitos casos, tem segurança de que vai obter. Veja que, em geral, a gente compra dos distribuidores. É muito raro que a gente consiga comprar dos fabricantes. A não ser imensos compradores, né, os mega players de compras da administração pública, especialmente nessa área de saúde, que é mais voltada para o atendimento imediato que está se esperando, é muito normal que a gente lide com distribuidores. Medicamentos, material médico hospitalar, próteses, órteses e um monte de outras coisas ligadas a essa área de saúde, normalmente quem vende é o distribuidor. E esse distribuidor, naturalmente, tem os seus próprios fornecedores, os fabricantes, tem seus acordos, né, tem suas possibilidades logísticas. Dificulta até de perceber aonde é má fé do fornecedor na alteração de preço e onde ele foi acometido por um impasse que é muito uma avalanche, uma onda muito maior que ele. Muito difícil. Na verdade, veja que a pressão ela acaba sendo exercida sobre praticamente a cadeia toda, e por cadeia entenda não apenas a do suprimento, mas a da administração pública como um todo. Os órgãos de controle também estão sob uma pressão enorme. A CGU, o TCU, Ministério Público, Polícia, está todo mundo se perguntando, meu Deus, cadê esse povo que não está controlando e não está evitando que a gente seja roubado? Como que você não viu isso? Como que não viram isso? Como é que não viu isso? Cara, mas está acontecendo milhares de compras ao mesmo tempo, todos os dias. É impossível, pelos mecanismos que a gente tem hoje, é impossível fazer um oversight completo disso, não dá. Se você fizer isso, você trava as compras. Sim. Então, vamos escolher. Não, o controle vai agora exercer muito mais forte o rigor de verificação prévia, inclusive. Rapaz, não compra, então. Exato. Então, não vai chegar o produto, porque o cara do controle também vai ter dúvida. O sujeito do controle, do mesmo jeito que o cara da compra, também vai ter a dúvida. Cara, mas esse produto custava R$5 um mês atrás, agora você estão te oferecendo por 50. Cara, melhor não comprar. Tá, mas e se não comprar, vai ficar, a população vai ficar sem? Exatamente. Então, nem o comprador, nem o controlador querem ter na conta de que um respirador não chegou por sua culpa. Mas, ao mesmo tempo, também não quer ter no seu CPF de que um erro grosseiro que pagou uma 50% mais caro. Bicho, ser comprador nesse momento, eu diria que é talvez tão desafiador, obviamente, guardadas as proporções, quanto o povo que está na linha de frente. Concordo. Defendendo a população nos hospitais, o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, as pessoas do atendimento direto, essas que estão se expondo diretamente ao risco de contágio. Tão difícil quanto o trabalho dessas pessoas e tão desafiador, e eu diria que a gente deveria aplaudir, obviamente, esse trabalho natural, né? Os caras que estão tentando comprar os suprimentos para esse pessoal... Né? A mão sua quando ele tem que decidir também. Cara, também está sofrendo muito, porque são dois lados de uma balança extremamente difíceis de pesar
Eu preciso atender a população, eu preciso atender aos pedidos imediatos, né, de fornecimento. Eu ligo para o fornecedor, o cara diz que não tem, não consegue me entregar. Ou se for para entregar, o preço é maior e tem que ter pagamento antecipado, porque o fornecedor dele também não está atendendo, ele também tem que fazer as negociações dele. Fica muito difícil. Muito difícil. Naturalmente, não se descarta situações de fraude, de fato, não se descarta as situações de quem esteja se aproveitando dessa pandemia e de todo um conjunto de fatores que dificulta o controle imediato para fazer negociações espúrias. Não, eu tenho certeza de que existem esses casos. Entretanto, continuo acreditando, como venho sempre defendendo, pela experiência profissional, inclusive que tenho de mais de 22 anos de auditoria, que a imensa, a enorme maioria dos gestores, dos compradores, do pessoal que está tentando fazer o suprimento funcionar, esses não estão tentando fazer sacanagem, não estão tentando roubar, estão tentando fazer a coisa funcionar. Só que estão sofrendo imensamente. Eu fico imaginando a pressão que essas pessoas estão sofrendo de fato, estão vivendo, né, de tentar produzir os efeitos, os resultados pretendidos, nos valores adequados, né, com o tempo e o prazo e os mecanismos possíveis de fazê-lo. Então, realmente é um desafio gigantesco, naturalmente. Também se espera, exatamente por causa dessa pandemia e porque está todo mundo preocupado com isso, que você tome um mínimo de cuidado, talvez um pouco adicional. Tem uns casos que a gente tem visto aí pela imprensa e tal, da forma como se comprou respirador e tal, muito mais caro. Não questiono necessariamente o caso concreto, né? Mas alguns casos que eu tenho visto chamam a atenção mais pelo, talvez, a falta de cuidado, ou talvez a falta da preocupação com o risco maior, né, na escolha do fornecedor. A gente tem visto vários casos em que a imprensa vai atrás, a polícia já tá mexendo isso, o Ministério Público e tal, mostrando que o cara nunca tinha vendido um respirador na vida, não era nem da área, ou nunca tinha feito uma grande venda, né? Não é e especialmente isso na área de dispensa de licitação, né? Você já está escolhendo o cara diretamente, você já está pulando uma etapa extremamente mais complicada e tal, que é a da disputa, né, de preço num pregão, né, ou numa outra modalidade de licitação. Você está escolhendo diretamente o cara. A legislação está te permitindo fazer isso. E uma das primeiras coisas que a legislação agora da pandemia fez foi exatamente isso. Abrir oportunidades para que o gestor tivesse a chance de escolher diretamente. Vai lá, bicho, escolhe o cara que você quer e compra rápido. Né? Só que essa escolha tem que ser, especialmente agora, nesse momento, pautada por um pouco mais de cuidado, um cuidado especial. Né? Não vou pegar o cara que não me dá o mínimo de segurança de que vai conseguir, especialmente esses itens mega caros. Né? Não só mega caros individualmente, mas no conjunto, aí a gente está vendo compras de 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, né? Precisa não só do preço, mas do fornecimento, né? Uma coisa que assustou muito... Pode falar, Cadu, fica à vontade. O que acontece? Seria uma utopia nesse momento, sem dúvida, mas para o futuro seria o ideal que a gente que se trabalhasse numa política de centralização das compras, né? Porque se tivesse uma centralização nesse momento agora, evitaria uma série de danos ao erário, uma série de danos a essa... Entendeu? Na verdade, assim, eu não diria só para esse momento, né? E nem só para compras, né? O que eu tenho percebido é que, na verdade, a gente tem uma dificuldade tremenda, ou está vivenciando uma dificuldade tremenda de coordenação de esforços de modo geral. Né? Não estamos falando de uma dificuldade só em comprar o respirador ou só em obter o álcool gel. Né? O que a gente tem visto é que a gente está batendo cabeça de modo generalizado, seja em termos de política de abertura, fechamento, de métricas, seja de protocolos de lançamento, de registro, de tratamentos. Quer dizer, a compras é só mais um dos
elementos desse conjunto de ações, né, de políticas públicas e de gestão das organizações públicas que não está funcionando do jeito que se esperaria num caso gigantesco como esse. Mas talvez, se a gente já tivesse uma estrutura de compras da saúde, por exemplo, Sim, mais bem estruturadas de centralização, e não digo que a gente não tenha, nós temos. O Ministério da Saúde é um mega comprador de um monte de coisa centralizada. Medicamentos, por exemplo, sim. uma boa parte dos medicamentos que chegam aos municípios são comprados diretamente pelo Ministério da Saúde. Na verdade, já existe a política, inclusive, de assistência farmacêutica é bastante desenvolvida, já vem sendo aperfeiçoada há muito tempo. Tem uma parte que é só o Ministério da Saúde que compra, tem uma parte que é o Estado que compra, tem uma parte que é o município que compra. Se talvez tudo poderia ser comprado por um grande ente ou por 5 ou 6 grandes entes regionais, talvez, né? Mas a gente daí cair em outras discussões sobre concentração de mercado, a distribuição de fornecedores, e essa área de saúde, eu te diria que da experiência que tenho, é talvez uma das áreas mais espinhosas para comprar. Risco de formação de cartéis. São poucos players, cara. São poucos fabricantes para muita coisa. Medicamento mesmo, você vai ter muito medicamento, tem um só, 2, Exato. quando muito. Né? E fora aí, quando não tem uma concentração muito grande dos fabricantes e acordos comerciais desses fabricantes para loteamento de mercado, né? Tipo, esse distribuidor aqui só vem, ele só vende essa região, exclusivo para essa região. Cara, você não consegue nem preço. Porque você manda preço para o distribuidor da outra região, ele fala, cara, eu não vendo para você, eu não posso te fornecer, eu vou mandar para o cara que vai te vender. Exato. Ou então, como é que você consegue preço? Né? E fora essa concentração, então, de um mercado que é bastante já difícil, ainda tem o problema da especificação. Cara, a especificação na área de saúde é das mais espinhosas. Criar boas especificações, saber como comprar bem, e isso tem tudo a ver com pesquisa de preços. Vou dar um exemplo muito bobo, simples, mas que eu quero crer que ilustra bem isso, né? Se a gente fosse comprar agora, nesse exato momento, termômetro para atender à pandemia, nós estamos ferrados, com perdão da palavra, porque qual termômetro? Qual tipo de termômetro? Ah, não, mas agora o que eu quero é o termômetro que mede a distância. Beleza, mas tem mais de um tipo, tem mais de um jeito, tem mais de uma velocidade de entrega da resposta. Ergonomia, precisão. Ergonomia, precisão. Né? Você quer que o alimentação negócio... de energia, que tipo de bateria, com qual que é mais economia. Pilha, né? E isso interfere totalmente nos preços, cara. Se o cara te entrega, se o demandante, por exemplo, não faz uma boa especificação, o sujeito da pesquisa de preço fica perdidinho. Fica perdido. Porque vai ter produto de R$50 e vai ter produto de R$500. Muita gente me procurou quando determinado estado fez a compra de 72 milhões em kits de alimentação escolar. Muita gente me procurou, porque por estar 12 anos sempre na área da educação e trabalhando com compras, pessoal procurando. Leomir, antes de tudo, eu não quero nem olhar o caso concreto. O que é kit? O que é kit de alimentação? Eu não sei, porque nem na resolução, nem em lugar nenhum está definido o que é kit. Exatamente. Por uma boa prática, usualmente, os gestores começaram a comprar kit de alimentos para atender as pessoas em estado de vulnerabilidade e se definiu kit como cesta básica. Mas não. Que, tipo, uma cesta de alimentos, de acordo com cultura, regionalização, vai mudar. Então, nessa história de kit, eu me lembro de um caso bastante emblemático que tem a ver com a educação, que é exatamente especialmente prefeitura, né? Mas o FNDE para uma mega licitação dos kits escolares. Com caneta, borracha, lápis, material escolar. Kit de material escolar. Cara, mas só falar o kit já gera uma dificuldade imensa, né? Pesquisar o preço do kit
já leva ao potencial aumento da dificuldade e da complexidade da pesquisa de preços. Porque o natural é o pesquisador tentar, não, deixa eu achar um kit aqui então também, né? E dificilmente vai encontrar, né? Porque não tem padrão e não tem definição, né? E nesse caso, então, de alimento, o melhor... Assim, é claro que existe toda uma dificuldade também ligada à política pública do gestor eleito, né? E especialmente em prefeituras, né? O sujeito ele quer ter uma marca, ele quer ter né, uma ligação forte e até de marketing. Isso é normal, não tem nada de ilegal necessariamente nisso, né? É do jogo da democracia, do jogo das organizações que a gente tem, né? Mas o sujeito então quer o kit de atendimento, beleza? Ele quer ter um nome, uma coisa bacana para aquilo, mas se não souber trabalhar bem isso na especificação, de tal forma que a gente possa criar mecanismos de pesquisa que, independente do nome que se dê para a coisa lá na frente, eu consiga encontrar produtos similares, né, produtos semelhantes que tenham sido adquiridos, especialmente na administração pública, né, e aí já começa a entrar, especialmente na questão do método de pesquisa de preços. Né? A gente tem um método hoje bastante mais desenvolvido, mais bem desenvolvido do que algum tempo atrás. Ainda prevalece, talvez em alguns locais, nas prefeituras ainda é muito comum o tal do 3 orçamentos. Exato, a história do 3 orçamentos. Pedir o preço para o fornecedor, né? Mas a doutrina, a jurisprudência, fortemente a jurisprudência, mas as normas, pelo menos as federais, já estão trazendo fortemente, né, um conceito mais amplo da cesta de preços aceitáveis, principalmente voltada e com preponderância para os preços praticados na administração pública, né? O negócio é que para eu encontrar preços praticados na administração pública, primeiro que não é tão simples assim, embora existam algumas ferramentas boas, o painel de preços é talvez a melhor delas, mas ali só está uma parte, né, dos preços, né? E boa parte do restante dos preços praticados é muito difícil, tá? Em cada portal de transparência de cada prefeitura, né? E cada um de um jeito, cada um de uma forma de mostrar isso, às vezes nem sempre mostrando claramente os preços por produtos e tal. E aí isso dificulta ainda mais, porque se eu não tenho uma especificação clara que me ajude a encontrar produtos similares em compras semelhantes praticadas na administração pública, eu vou acabar indo para o meu fornecedor mesmo, vou indo para o método tradicional, né? Se o kit de alimentação, de merenda, né, merenda escolar em casa, exato, né? Agora, a gente trabalhando com isso, né? A merenda escolar, o home merenda. Se esse kit não tem clareza, né, das especificações, fica muito mais difícil para buscar essas referências. E aí, acrescentado a isso, fica mais difícil ainda fazer essa busca se, porventura, a compra pretendida, esse fornecimento específico pretendido, ele agregar um algo a mais diferente do padrão. Só o fato de repente, embalar os produtos numa cesta ou numa caixa ou numa sacola que seja, uma sacola personalizada com a marca da prefeitura, com entrega nas escolas, ou ponto a ponto. Matou a pesquisa de preços. Exato, porque já perdeu toda essa história. Uma coisa é você pesquisar o feijão, 1 quilo, né, tradicional, entregue na prefeitura em embalagens de fardo de 10 quilos, fardo de 50 quilos, mas embalagens comuns e tradicionais de mercado de 1 quilo e só o fornecimento. É a entrega. Então, se você comparar, ou se for buscar pesquisa de preços, de gente que comprou feijão de 1 quilo, feijão preto, por exemplo, feijão preto
tipo e classe parecido com o meu, né? A variação de preços, teoricamente, não é para ser grande. E eu vou encontrar, então, essas referências. Mas se o feijão que estão querendo que eu compre não apenas é o feijão, mas é o feijão junto com o arroz, junto com o açúcar, embalados numa embalagem especial, numa embalagem própria, numa embalagem personalizada, que é para ser entregue na casa das pessoas ou em pontos específicos da cidade, esse agregado de serviço, esse ponto adicional, gera uma dificuldade enorme de precificação. Teve até um caso enormemente a precificação. De uma colega de missão. O ideal seria, então, que, pelo menos, então, tentasse separar, né, o que é o produto boa dica. do que é o serviço, do que é o conjunto de encargos novos ou adicionais que se está buscando. Tá? Então, assim, uma dica já para quem está lidando ou vai lidar com essas aquisições que destoam um pouco do tradicional, do mero fornecimento direto num ponto único da cidade, né? Que tente, então, separar o que é o produto especificamente, o que é só o fornecimento do produto e o que é esse serviço adicional, né? De tal forma que você possa, de fato, fazer um comparativo adequado do que está se pagando pelo produto e do que está se pagando, ou se virá a pagar e se precificar, desse conjunto de encargos adicionais. Né? E deve surgir muitos exemplos desse tipo, né? Especialmente agora, que se espera que seja entregue na casa para evitar aglomeração. Para evitar aglomeração. Então, isso vai gerar um encargo muito maior se eu passar isso para o fornecedor. E isso faz parte lá do planejamento da compra. Isso não é pesquisa de preços. Perfeito. Isso é planejamento da compra. Lá atrás eu tenho que decidir quem vai entregar esse negócio. Eu decidi, quero comprar, preciso comprar, é necessário. Tá bom, como é que vai ser a entrega? Vão entregar tudo e vão me fornecer aqui na prefeitura e eu mesmo vou fazer a distribuição, vou querer que o fornecedor mesmo faça isso. Cada uma dessas modalidades, dessas formas de prestação do encargo, de fornecimento dos bens, ou agregado a um conjunto de fatores de encargos, vai ter riscos e custos diferentes. Né? Então, isso vai ter que ser pesado por quem planeja, né? Até, eventualmente, fazendo o que e é uma coisa muito importante isso perceber, a IN5, por exemplo, do governo federal, que trata mais de serviços, mas que pode ser, de certa forma, também trabalhada para compras, tem a lógica dela. A resolução nova agora do PNAE, ela basicamente copiou e colou da IN05 de 2014, então é para a resolução dela. Né? Ou seja, as prefeituras vão ter que começar a aprender esse negócio que você vai falar agora. Dessa mesma forma, né? Exato. Mas me refiro mais à IN5 de 2017 dos serviços. De serviços, de contratação de serviços. Tá. Né? O que ela tem? Ela tem dois instrumentos de compra, o estudo técnico preliminar e o termo de referência. Né? E ela traz que no estudo técnico preliminar existe um preço de referência preliminar e que no termo de referência, em geral, ele é refinado. O que seria isso? Imagine que, novamente, o exemplo lá que a gente quer comprar o termômetro. Né? Até para as escolas. Quero crer que vai ser uma demanda bem comum. Sim. Faz todo sentido. Para monitoramento para monitoramento de alunos e tal, né? Aqui no Distrito Federal mesmo, a pretensão é abrir alguns tipos de comércios e tal, né? E me parece que uma das orientações é que os comércios cada um tenha um instrumento de medição de temperatura dos clientes e não deixar nem entrar o cliente que está com febre, né? Então, vai precisar comprar esse negócio. Beleza, então não só é necessário definir a questão da especificação e tal do produto, né, que atenda às necessidades
e que seja possível fazer a pesquisa de preços de modo adequado, né? Mas eu também vou ter que definir, e poderia ser, por exemplo, imagine a seguinte situação, vamos comprar termômetros, mas quanto custa esse negócio? Vai na internet e busca 2, 3 preços ali, ó, dá uma olhada. Não é esse preço que você vai levar para a compra, ou que você vai usar para julgar a compra, mas ele já vai te dar uma referência. Tipo, você entrar agora e ver que tem ali no site do Google mesmo, do shopping do Google, tem produto que vai de R$80 a 150. Opa, você já tem uma noção. Esse seria a pesquisa de preços preliminar.